A história começa com um homem em uma floresta, onde ele descobre que seu cachorro morreu devido a uma doença misteriosa. O sangue infectado do animal acaba respingando nele. Paralelamente, 5 amigos, Paul, Karen, Bert, Jeff e Marcy, alugam uma cabana na mesma floresta para passar uma semana de férias. No caminho, eles param em uma loja para comprar suprimentos e encontram Dennis, o filho do gerente, que possui uma deficiência intelectual. Durante uma interação inesperada, Dennis morde a mão de Paul, causando uma ferida. O gerente da loja, Tommy, irritado com a situação, instrui Paul a limpar o ferimento nos fundos do estabelecimento. Enquanto isso, um homem amigo de Tommy conversa brevemente com o grupo, alertando-os sobre uma possível infecção bacteriana na área. Antes que possam saber mais, Tommy expulsa o grupo ao perceber que Bert havia roubado um lanche. Chegando à cabana, os amigos se empolgam com o local, apesar da frustração com a ausência de sinal de celular e GPS. Jeff e Marcy rapidamente se envolvem em atividades íntimas, enquanto Paul quase é acidentalmente atingido por Bert, que estava praticando tiro com seu rifle. Bert se irrita com o incidente, mas logo vai para a floresta, preferindo ficar sozinho e beber. Enquanto isso, Paul tenta consolar Karen, que está frustrada pela falta de sinal. Eles decidem relaxar, nadando juntos no lago e eventualmente se aproximam romanticamente. Enquanto isso, Bert, sem companhia, continua explorando a floresta com seu rifle, indo cada vez mais fundo na mata. Bert, enquanto explora a floresta, acidentalmente atira em um homem recluso, o mesmo que apareceu no início da história. Ao se aproximar, ele percebe que o homem está gravemente infectado por uma doença misteriosa. Em pânico, Bert foge de volta para a cabana, sem mencionar o ocorrido aos amigos. Mais tarde, naquela noite, o grupo se reúne ao redor da fogueira. Um estranho chamado Green aparece, acompanhado de seu cachorro, Dr. Mambo. Apesar de sua abordagem incomum, Green rapidamente conquista o grupo ao compartilhar maconha que trouxe consigo. No entanto, a reunião é interrompida por uma chuva repentina e Green retorna para sua barraca com o cachorro. Enquanto isso, na cabana, os amigos se acomodam na sala de estar. É então que o homem infectado aparece, implorando por ajuda. Em um ato impulsivo, Bert fecha a porta na cara dele. Desesperado, o homem tenta roubar o carro do grupo, mas os amigos entram em confronto com ele. A situação escalona e, acidentalmente, eles inutilizam o veículo e acabam queimando o homem, que foge cambaleando para a floresta, possivelmente em direção à morte. Após o incidente, o grupo se sente abalado, mas tenta justificar suas ações, acreditando que estavam apenas se defendendo. A tensão aumenta à medida que eles percebem o estado grave do homem e a necessidade de encontrar um meio de voltar para casa no dia seguinte. Decidem então se dividir em busca de ajuda. Jeff e Bert saem juntos para explorar os arredores, enquanto Marcy pega um barco sozinha. Karen, ainda em choque com os eventos, é consolada por Paul, que tenta tranquilizá-la diante do caos. Paul, tentando acalmar Karen, ofereceu-lhe água diretamente do lago, sem saber das possíveis consequências. Enquanto buscavam ajuda, o grupo encontrou um fazendeiro. Inicialmente furioso, ele ouviu suas preocupações. A esposa do fazendeiro, aparentemente amigável, ofereceu ajuda, mas o grupo fugiu ao descobrir que o homem infectado, agora identificado como Henry, era sobrinho dela. De volta à cabana, o deputado Winston chegou para investigar uma denúncia de perturbação feita na noite anterior. Paul contou parte do que aconteceu, mas omitiu a suspeita de que Henry havia morrido. Winston prometeu enviar um caminhão de reboque antes de partir. Pouco depois, o cachorro de Green, Dr. Mambo, retornou à cabana sem seu dono e demonstrou sinais claros de infecção. Apesar da situação caótica, a conversa se voltou para a necessidade urgente de buscar ajuda. Foi nesse momento que eles notaram que Karen também havia sido infectada. Sua perna começou a apodrecer exatamente onde Paul a tocara anteriormente, gerando pânico geral. Bert, temendo a contaminação, insistiu que Karen fosse isolada. Contra sua vontade, Karen foi trancada em um quarto, revoltada com a falta de ajuda. Com medo de que pudessem estar infectados, Marcy sugeriu que todos examinassem seus corpos para sinais do vírus. Enquanto isso, Karen, já visivelmente alterada, tornava-se cada vez mais agressiva. O grupo, sem outra opção, decidiu mantê-la isolada. Paul, determinado a buscar ajuda, saiu a pé em direção à civilização. No caminho, encontrou um homem que, desconfiado, o acusou de ser um espião. A tensão entre os personagens aumentou à medida que o medo do vírus dominava todas as interações, gerando novos conflitos dentro e fora do grupo. O grupo, ainda tentando lidar com a situação, foi alertado pelo som de latidos vindos do galpão onde Karen estava isolada. Ao verificarem, encontraram Karen em silêncio.
o que os levou a presumir que ela estava estável. Na manhã seguinte, decidiram levá-la para o carro, mas ao chegar, perceberam que seu estado era muito mais grave do que imaginavam. Sem que os outros soubessem, Bert também estava infectado, mas manteve isso em segredo. Durante a tentativa de evacuação, o plano desmoronou quando Karen vomitou sangue dentro do carro, contaminando o veículo. Isso gerou pânico e levou Jeff a especular que Bert também estava infectado. Jeff, então, abandonou o grupo e fugiu para uma cabana isolada, decidido a garantir sua sobrevivência a qualquer custo. Enquanto isso, Marcy e Paul, consumidos pelo desespero e pela crença de que não sobreviveriam, decidiram se entregar à intimidade. Durante esse momento, Paul descobriu uma marca nas costas de Marcy, revelando que ela também havia sido infectada. Bert, por sua vez, conseguiu chegar ao supermercado onde haviam parado anteriormente e forçou Tommy, o gerente, a chamar ajuda médica. No entanto, enquanto esperava, o filho de Tommy, Dennis, que acreditava que todos os infectados eram uma ameaça, mordeu Bert na mão, assim como havia feito com Paul antes. Quando Tommy percebeu que Bert estava espalhando a infecção, ficou furioso e, junto com seus amigos, decidiu persegui-lo para eliminá-lo e impedir que a doença se alastrasse ainda mais. Enquanto tudo isso acontecia, Paul se viu em uma situação ainda mais crítica, com os eventos ao seu redor se desenrolando de forma caótica e o grupo se desintegrando sob a pressão do vírus. Profundamente afetado por seus sentimentos por Karen, Paul voltou ao galpão para vê-la em um estado terrível, desfigurada e agonizante. Desesperado, decidiu buscar ajuda mais uma vez. Durante a caminhada, encontrou Henry, o homem gravemente queimado, surpreendentemente ainda vivo. Henry atacou Paul de forma brutal, mas Paul conseguiu se defender e a contragosto matou-o. Foi então que ele percebeu que o grupo havia sido infectado por beber água do lago contaminado. Enquanto isso, Marcy, devastada, tomou banho na cabana. Ao depilar as pernas, pedaços de carne infectada se soltaram de seu corpo, o que a levou ao desespero. Em estado de choque, ela saiu tropeçando na floresta e acabou sendo atacada e mutilada até a morte pelo cachorro infectado, Dr. Mambo. Paul retornou ao galpão e encontrou pedaços da mão de Marcy espalhados na frente da cabana. Lá dentro, ouviu Karen chamando por ajuda. Ao entrar, viu que o cachorro estava atacando a mão dela. Karen, em agonia, implorou para que Paul acabasse com seu sofrimento. Ele tentou usar uma arma, mas, ao perceber que estava sem munição, foi forçado a decapitá-la com uma pá. Mesmo assim, ela continuava viva, o que levou Paul a despejar gasolina sobre Karen e incendiar o galpão, observando-o angustiado, enquanto ela finalmente sucumbia às chamas. Bert conseguiu retornar à cabana, mas foi seguido por Tommy, que o matou com um tiro na cabeça. Paul presenciou a cena horrorizado. Reagindo rapidamente, ele pegou o rifle de Bert e matou Tommy e 2 de seus associados. Depois, fugiu com o caminhão de Tommy. Porém, já enfraquecido pela infecção que consumia seu corpo, perdeu o controle do veículo, colidiu contra uma árvore e o caminhão explodiu. Ensanguentado e debilitado, Paul seguiu vagando até encontrar um pequeno grupo reunido em torno de uma fogueira, entre eles o deputado Winston. Nesse momento, Winston recebeu uma ligação do xerife, ordenando que eliminasse Paul. No local, Paul, à beira da morte devido à infecção, conseguiu convencer Winston a deixá-lo partir. Relutante, Winston concordou, ciente de que Paul não sobreviveria por muito mais tempo. Paul vagou pela floresta, sucumbindo à infecção até morrer. Mais tarde, seu corpo foi encontrado por Dennis, o filho de Tommy. De volta à cabana, Jeff retornou e se deparou com os corpos de seus amigos e dos associados de Tommy. Inicialmente, sentiu um estranho alívio por ter sobrevivido à provação. Contudo, sua alegria foi interrompida ao notar sinais de infecção em sua própria mão. Antes que pudesse fazer algo, foi inesperadamente morto a tiros pelo deputado Winston, que usava um rifle de precisão e acreditava que Jeff estava infectado. Enquanto isso, as autoridades chegaram ao local para limpar a cena. Eles descobriram o corpo de Jeff próximo ao lago, confirmando que a área havia sido completamente contaminada pela infecção, tornando-a um risco para qualquer pessoa que se aproximasse.